Glória a Deus, aleluia. Que bênção, irmãos. Que prazer estar hoje aqui, a gente ter esse momento tão maravilhoso. Quantos aqui estão percebendo a presença de Jesus nesse lugar? Aleluia. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Isso, ficou muito bom. Um tempo muito difícil. E esse é o tempo de nós acendermos as nossas candeias. Esse é o tempo da gente trazer pela fé a iluminação da palavra de Deus, através da nossa fome, da nossa sede, a gente lendo a palavra, adorando ao Senhor, como a palavra de Deus diz em Salmos, Salmos 49, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, a uma história que tem contida nela um enigma, e vou decifrar o enigma tocando harpa. Então é tempo de nós compreendermos que nós como igreja precisamos da iluminação. Estamos vivendo um momento de escuridão, de trevas. E para isso nós precisamos de clareza, de revelação da palavra. Quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, que foi muito curto, o ministério de Jesus ali, assim, os períodos de ministrações e de milagres que Jesus fez, foi muito curto, mas foi extremamente eficaz e poderoso, extremamente importante. E tudo aquilo que Jesus falou concernente ao reino de Deus tem uma extrema importância para o tempo, principalmente o tempo do fim. A festa em Caná, quando você lê ali sobre a festa em Caná, aquela festa fala do tempo do fim. As parábolas de Jesus falam do tempo do fim. E nós estamos vivendo o tempo do fim. Existem muitos pastores que estavam escondidos nas cavernas, que vêm estudando escatologia já há muitos anos, e agora as pessoas estão começando a acessar os pastores que estudaram escatologia, porque estão preocupados, porque até a mesma mídia e o mundo tem percebido os sinais que têm acontecido, que retrata, que mostra, que revela o tempo do fim. E nesse período do tempo do fim, nós precisamos de iluminação, de revelação. E quando Jesus falava as suas parábolas, Jesus ele não estava contando uma história por contar. Jesus não estava falando uma parábola para depois a gente falar isso com as crianças na salinha das crianças. Não. Jesus contava histórias que tinha contida nela a revelação, a clareza para nós vivermos esse tempo que nós estamos vivendo com plenitude de vida, alegria, paz. E uma das parábolas que Jesus contou, que é muito forte em nossos corações, e eu tenho falado muito sobre ela, é sobre as 10 virgens. Por que eu falo sobre essa parábola? Para trazer a consciência na igreja brasileira sobre a questão da iluminação. Quando Jesus fala das 10 virgens, ele está falando da igreja, ele está falando da sua noiva, da sua igreja, porque a mulher representa a igreja, é a figura da igreja. Então quando Jesus ele fala que 10 mulheres, 10 noivas, noiva fala de intimidade, essas 10 noivas saem ao encontro do noivo. Interessante que muitas pessoas, muitos cristãos sempre focam na questão de que Jesus está vindo, e realmente Jesus está vindo, mas na parábola que Jesus conta, ele conta que 10 noivas saem ao encontro do noivo. Então diga assim bem forte, para você conectar comigo aqui, diga assim bem forte: Jesus está vindo. Mais forte: Jesus está vindo. Mas as noivas estão indo também. Olha que interessante. Jesus está vindo, mas tem um caminhar da sua igreja, tem um caminhar da sua noiva. Agora, se essa noiva está caminhando,
ela precisa ter uma visão, ela precisa ter uma previsão do futuro. E essas virgens na parábola, elas tiveram uma previsão, pelo menos 5 delas. 5 delas tiveram discernimento de pensar: se nós andarmos e demorar esse caminhar para encontrar o nosso noivo, nós vamos precisar de azeite, porque pode ser que esse azeite se acabe lá na frente. Então vamos precisar do azeite. Então ela fez uma previsão. Elas fizeram uma previsão. Mas outras 5 virgens nércias, despreocupadas, distraídas, pegaram suas candeias, seus azeites e foram ao encontro do noivo. Todas elas foram. Mas lá na frente, a Bíblia diz, e Jesus contando a palavra, ele diz que à meia-noite ouve-se um grito. Meia-noite fala de escuridão. Meia-noite fala de incertezas. Meia-noite fala de um momento de extrema dificuldade. Você sabia que a meia-noite é o momento em que os feiticeiros, os satanistas se reúnem e muitos cumprem os seus propósitos ali? É meia-noite, porque é o ápice da escuridão. Meia-noite é o ápice da escuridão. E a Bíblia diz, Jesus contando então que à meia-noite, ou seja, no momento de extrema dificuldade, surgiu um grito: ei! O noivo chegou! Aquele sonhado que vocês queriam viver, chegou a hora. Sabe qual a referência que eu tenho desse grito que a palavra de Deus fala, que Jesus conta essa parábola? Ele fala que à meia-noite surgiu um grito. Sabe que grito foi esse? Os profetas de Deus, aqueles homens que queimam no altar do Senhor, e eles, nesse momento de dificuldade, começam a soltar sua voz profética, dizendo para a noiva, dizendo para aquelas mulheres: ei, o noivo chegou, preparem as suas vasilhas, as suas candeias. Quem aqui tem candeia preparada aí? Alô? Quem tem azeite em reserva? Porque se não tem azeite em reserva, vai ter que sair para comprar à meia-noite. 5 virgens saindo à meia-noite para comprar azeite. Você acha que vai casar com quem? Com Jesus ou com Mamon? Posso ouvir um au ou misericórdia ou alguma expressão? Existem muitos crentes distraídos, dormindo, porque a Bíblia diz que todas essas virgens dormiram, todas. Ah não, pastor, eu não durmo não. Não, dorme sim. Distraído, dormindo. E a Bíblia fala que Jesus vem como ladrão da noite, quando todo mundo está dormindo, distraído. Por isso que é necessário a voz profética. O apóstolo Paulo, ele fala sobre 5 ministérios, que na verdade são 4, porque o ministério de mestre e apóstolo é quase que um só. É uma pessoa, uma função que se dobra nessas 2 direções: o ensino da palavra e o pastoreio. Mas nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, os ministérios. E Jesus, o apóstolo Paulo, deixa bem claro que os ministérios eram para um crescimento da igreja, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Então o ministério profético que está entre esses 4 ministérios é aquele que alerta: ei, você não pode ver porque está escuro, e você também está dormindo, então eu vou tocar a trombeta,
Eu vou falar, eu vou dizer, eu vou gritar, eu vou para a praça pública, eu vou para a praça, eu vou para as escolas, eu vou gritar, e eu creio que eu estou falando aqui com vários profetas. Posso ouvir um amém pelo menos? Porque tem muita gente que pensa assim: eu não sou profeta não, eu não sou como João Batista que fica lá, né, batizando o povo. Não, irmão, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando algo que queima dentro de você, e você se relaciona com Deus, e você fala assim, sabe quando você chega e você se incomoda, você fala: gente, parece que as pessoas não estão buscando a Deus, parece que as pessoas estão distraídas. Se isso te incomoda, abre a tua boca e fala, porque tu és profeta. É isso que eu estou falando. Estou falando de uma função, um fogo que queima em nós, para meia-noite dizer: ei, o noivo está chegando, fica preparada, prepara suas vasilhas, seu azeite. Você já viu como é que faz azeite? Há pouco tempo em Israel foi realizado um feito memorável, que foi gerar o azeite mais puro de toda a história de Israel. Porque o povo de Israel, eles valorizam a questão do azeite. E eles, há poucos anos atrás, eles fizeram o azeite mais puro de toda a história. Eu quero declarar nessa noite que você está guardando, preparando azeite nessa sua caminhada, nessa sua jornada ao encontro do seu noivo, porque senão não vai ver a face do noivo. Mãos limpas e coração puro para ver o Senhor. Nós precisamos de iluminação, precisamos entender o tempo que a gente está vivendo. Existem pessoas, irmãos, que elas se conformam em somente ir para os cultos e voltar para casa, normal. Não é assim. Ele responde ao sacrifício, e todas as vezes que ele responde ao sacrifício, o seu coração vai queimar mais, o seu coração vai se apaixonar mais, o seu coração mal vai dar conta de se segurar. A hora que vê, você já está falando o amor de Jesus, você já está profetizando a presença de Jesus. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Nós precisamos, assim como 5 virgens que tinham azeite em reserva, e elas levantaram e acenderam as suas candeias para encontrar com o noivo, nós precisamos de azeite para encontrar com o noivo. E quando eu falo encontrar com o noivo, às vezes alguém pode pensar: pastor, vai ser quando a gente for lá para o céu e acabar tudo, vai cair um meteoro na terra, vai acabar tudo, aí é isso aí, pastor, aí que nós vamos casar. Não, estou falando agora, porque para Deus já é. Vou falar de novo, para Deus já é. Então é agora. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de vós, mas se não tiver azeite, não vai perceber. Irmãos, tem pessoas, tem lugares, eu viajo por vários estados do Brasil e a gente tem acompanhado. Existem milhões de cristãos que já não leem mais a Bíblia, porque essas pessoas estão distraídas em ver vídeos de piadas, que geralmente as piadas estão relacionadas a coisas imorais. Não todas, mas um ou outro ali, os humoristas atuais, eles são muito ligados à imoralidade. Estou falando uma verdade ou não, irmãos? Então as pessoas estão vendo vídeos de piadas imorais, estão vendo vídeos que a distrai, que faz distrair, que faz o tempo passar, porque não estão desfrutando da eternidade. Porque quem tem eternidade não precisa do entretenimento. Eu vou falar de novo, porque o Espírito de Deus me mostra que tem pessoas que ainda estão dormindo. O
Espírito me mostra que pessoas que ainda estão no mundo das memórias, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o mundo das memórias e o governo do Espírito Santo sobre as nossas memórias. Existem pessoas, crentes, que estão adormecidos. Existem crentes que estão perdendo seus filhos dentro de casa. Existem avós que estão perdendo seus netos dentro de casa. Porque às vezes os pai e mãe saem para a correria, na loucura da vida, e deixa com os avós. E os avós não têm a candeia para relacionar e para ensinar os seus netos. Tem a ver com o reino de Deus, porque o reino de Deus é relacionamento, e para você ter harmonia nos relacionamentos, você precisa enxergar, você precisa ter clareza, você precisa ter iluminação. E isso você não vai adquirir vindo ao culto quinta-feira, embora toda reunião é para você estar. Porque quem ama e tem fome de Deus, está na oração, está na intercessão, arruma alguma coisa que eu quero estar lá, e já fica contando o relógio no trabalho, fala, vou terminar, já vou tomar banho, já vou correr para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ter fome, sede de Deus. Então existem muitos cristãos, milhões de pessoas que estão se relacionando com a história de Jesus e não com Jesus da história. Por isso, nessa noite eu quero falar com vocês, porque isso que eu falei foi uma introdução com respeito à importância da revelação de Deus. Quantos aqui compreendem isso que eu estou falando, irmãos? A importância de enxergarmos. Pastor, mas eu já enxergo. Não é a visão natural que eu estou falando. Eu estou falando da visão espiritual. É aquele casal que olha para Cristo e às vezes está vivendo um conflito de relacionamentos. E aí olha para Cristo, olha para a palavra e começa a passar as páginas da palavra de Deus e com muita fome, e de repente aquela pessoa está lendo e ela começa a compreender a importância do relacionamento, como tratar, qual é o comportamento que eu preciso ter com a minha esposa, com o meu filho, com o meu pastor, com os meus amigos, com os meus funcionários, qual a forma que eu tenho que me comportar. E aí vai na palavra, e de repente a luz de Deus vem. Porque a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas não é só a palavra. Ah, mas pastor, o senhor está falando da palavra, que a palavra é extremamente importante. Claro, a palavra é um lado. Tem muitas pessoas, irmãos, que nunca pisaram numa igreja evangélica. Há poucos anos, um cantor muito famoso, inclusive bruxo, macumbeiro, ele fez uma declaração que já leu dezenas de vezes a Bíblia. Dezenas de vezes já leu. Não é só o conhecimento. A Bíblia diz, crescei na graça e crescei no conhecimento e na... O que é graça? Pergunta a irmã que está do lado. Fala assim, o que é graça? Tem umas igrejas que tem irmã que chama graça, né? Quem que é a graça? O que é graça? Graça, irmãos, é o azeite que é o Senhor que te dá. E quando você tem aquela presença do Espírito Santo junto com você, e você vai passando as páginas da palavra, as lágrimas vão caindo na Bíblia. E você começa a compreender aquilo que está escrito. Não é só ler, é mergulhar naquilo, se envolver com aquilo. Porque aquela história que aconteceu na vida dos heróis da fé, na vida dos profetas,
acontece com você também, porque o mesmo Deus que estava lá, está aqui agora. Ele disse, Ele prometeu: eu estarei convosco até a consumação do século. Eu estarei convosco até a consumação do século. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, um aleluia, alguma coisa? Porque nós estamos falando de um Deus. Tem muitas pessoas que não estão entendendo de fato quem é esse Jesus, quem é esse Deus, porque não estão enxergando. Está faltando azeite para entender e perceber esse Deus. Mas muitos não estão conseguindo entender, porque estão presos, vivendo traumas. Irmãos, hoje existe um caos na igreja instalado, chamado depressão. Crentes com depressão, cheios de frustração, cheios de rejeição, sensíveis. Se der um toquezinho, ele já fica magoado, ele já fica mal, ele já muda de igreja. E Deus quer trazer estabilidade nos próximos meses e anos nessa terra. Ele quer trazer estabilidade. Quantos recebem essa palavra? Eu quero estabilidade. Já viu aquele crente que um dia ele está bem, outro dia ele está completamente mal? Eu já conheci pessoas que há muitos anos atrás eu estive aqui, e pessoas que eram daqui e que estavam assim distraídos ali, e eu dizendo: olha, você precisa ter a realidade espiritual, acende a sua candeia, cadê o seu azeite, cadê a sua paixão? E a pessoa só ali, e eu sempre, na comunhão, e eu sempre falando. De repente os anos se passaram, eu voltei aqui, quando eu cheguei, a pessoa estava distraída no mundo, não adora mais, não fala mais com Jesus, está perdido nos seus desejos, nas suas coisas peculiares, individualistas e orgulhosas, achando que a sua conta bancária é um Deus. E a Bíblia chama de pobre, cego e nu. Compra de mim ouro refinado. Pessoas que não têm realidade. Uma hora está bem, e uma hora está completamente mal. Uma hora está com Jesus, na mesa de Jesus, e uma hora está lá com o sumo sacerdote pedindo 30 moedas de prata para entregar a Jesus. Fariseu, iscariotes, descendência de iscariotes, traidores. Tem muitos lugares, irmãos, está cheio de pessoas que não conhece Jesus, não conhece o Jesus ressuscitado. Irmão, não tem nada a ver. Deus não se interessa você conhecer só a história de Jesus. Ele quer que você conheça o Jesus da história. Ele não quer que você conheça um Jesus crucificado. Ele quer que você conheça um Jesus ressuscitado. Porque o crucificado todo mundo conhece. Todas as religiões, eu já sei, esse aí é o Jesus, eu também curto ele, eu também gosto dele, eu sou seguidor dele. Mas às vezes do cantor lá famoso, tem 1 milhão de seguidores, e Jesus tem 3 seguidores. Não, mas eu também sigo. Conhece o Jesus crucificado, mas não conhece o Jesus ressuscitado. Deixa eu te dar uma palavra. Jesus ressuscitou, e se Ele quiser engolir o sol agora, Ele engole. Eu vou falar de novo, porque tem crente aí que ainda está meio... Vou falar de novo. Jesus Cristo ressuscitou há 2000 anos atrás, e se Ele quiser engolir o sol agora, Ele engole. Falando aí para uns aí, que tem uns que estão, em vez de ser leões, leões, estão gatinhos, Você vai falar assim, dá um grito de vitória. Não, Jesus está dizendo, eu quero profetizar aqui nessa noite, que esse leão
ruja, que essa leoa ruja, porque nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, que é o tempo do fim. Mas há uma luz, tem trevas, tem, à meia-noite, mas nós temos azeite, temos candeia, tem iluminação, tem o Espírito Santo, Criador, que inspira. Agora, uma pergunta: por que, pastor, as pessoas, embora elas querem, porque, irmãos, todos nós queremos, todas as virgens saíram ao encontro, as nécias também queriam Jesus, as nécias queriam a face do noivo, as nécias queriam estar com ele, queriam entrar no reino, queriam entrar para celebrar com ele. Quem não quer? Quem não quer? Todo mundo quer, irmãos. Se você sair aqui em Cacoal, andando nas ruas e dizer: você quer Jesus? Quero. Mas então vamos lá para a igreja. Não, na igreja eu não quero, só quero Jesus. Tem como? Os crentinhos que falar que tem. Sabe por quê? Porque a pessoa olha: você quer Jesus? Quero. Então a partir de hoje eu vou ser o seu servo, vou servir você, vou orar por você, vou cuidar de você, vou abraçar você, vou te incomodar. Quando você sentir solidão, eu estou lá tocando, batendo na tua porta para a gente comer um churrasco. Tem crente que nem pensa mais na salvação. Tem crente que vem para a igreja sozinho, não convida ninguém. Se continuar no ritmo, vai ser igual a Europa. Chegou nas igrejas, não é igreja mais, fechou. Mas tinha 1000 pessoas aqui. Não, fechou. Por que fechou? Onde é que esse povo está? O Brasil vai viver o maior avivamento de toda a história. Os próprios que viveram pequenos avivamentos liberaram essa palavra sobre o Brasil. Pensacola viveu um avivamento, liberou uma palavra, falou: a nuvem vai multiplicar e vai parar sobre a nação brasileira, e haverá cura, haverá milagre, haverá crentes voando, cheio do fogo do Espírito, escolas inteiras prostradas diante de Jesus na praça, milagres sobrenaturais. Olha que amém mais fraco. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Quanto que vale uma vida? Tem gente, irmão, que corre para no final do ano somar aí 50 mil reais. Faz tudo, se mata, acaba com a saúde, faz loucura para chegar no final do ano com 50 mil, 100 mil, e está lutando por 100 mil reais. Às vezes até menos. Pessoa que ganha lá 2.000, 1.500 por mês, luta, corre, faz bico daqui, trabalha 2 empregos, loucura por causa de 3 mil reais. Mas eu queria saber o que os crentes no Brasil estão fazendo por uma vida. E quanto custa uma vida? Quando a Bíblia fala mundo, eu entendo que não é a terra, são todas as estrelas, todo o cosmos. Alô? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Deus quer gerar um avivamento no Brasil e gerar estabilidade nos crentes. E eu vou ensinar, eu vou falar a palavra de Deus agora. O assunto, o cerne do assunto, a centralidade do assunto, desde quando eu comecei. Nós vamos falar agora sobre o governo do Espírito Santo sobre as memórias. Vamos falar do mundo das memórias. Eu venho viajando, irmãos, há mais de já quase que anos. Já tem uns 8 anos que a gente vem ministrando um seminário chamado Mais do que os Olhos Podem Ver, onde nós ministramos o governo do Espírito Santo sobre as nossas memórias, o estado de alerta e vigilância, e a contemplação e a restauração da paternidade de Deus. Isso trará
estabilidade na vida dos crentes. Tem crente, irmão, que está morrendo. Tem crente que está morrendo de câncer, infarto, ansiedade. Sendo que Mateus 6, Jesus deixa bem claro: não andeis ansiosos, nem pelo que vestir e nem pelo que comer. A sua ansiedade, entre aspas, é por preocupar com o que os outros vão comer, com o que os outros vão beber. Por isso que Jesus falou aquilo, porque Ele queria que você tirasse o foco de você mesmo. Nós somos muitas vezes amantes de nós mesmos. E aí vem os coachings, que eu não sou contra, eles têm o papel deles de ensinar, né, algumas coisas. Vem os coaches e dizem: amai o próximo, mas é como a ti mesmo. Você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que encher sua conta de dinheiro, seu primeiro milhão, seu 10 milhões, seu 20 milhões, seu 30 milhões, tudo bem. Mas o mandamento que ele fala já está caducado, já caducou. Sabe onde que caducou? Amai o próximo como a ti mesmo, quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Aí sabe como foi que Jesus pediu para amar? Amai-vos uns aos outros, na medida que eu vos amei. E para isso, irmãos, nós temos que viver na eternidade. Tem crente que acha que está vivendo na eternidade, mas não está. Samaritana. Queria que colocasse, eu não sei se tem como colocar, se tiver, o versículo, João capítulo 4, versículo, vamos ler do 3 em diante ali, e nós vamos avançar para a gente. Eu não sou um pregador que demora muito, viu, irmãos? Eu sou bem breve, eu vou ser bem breve, mas eu preciso tocar nesse assunto que é o cerne da nossa mensagem hoje aqui, que é o governo do Espírito Santo sobre as nossas memórias. Antes, enquanto está colocando lá, escute isso aqui que eu vou te falar. Escute isso. Pode procurar aí, mas escute aqui. Irmãos, o que tem de pessoas que estão perdidos no tempo, estão presos nas suas lembranças, e não tem alegria, e não tem paz, frustrações. Quer ver? Eu vou ler umas coisas que eu escrevi aqui, que eu venho falando isso e eu venho anotando. Olha que interessante isso que eu vou falar para você. Existem memórias de frustração que a gente pode relembrar. O tanque de Betesda, quando Jesus chegou próximo do tanque de Betesda, tinha um homem lá que ele queria ser curado, e ele estava completamente ansioso. Por quê? Porque ninguém colocava aquele homem no tanque. Existe uma geração de crentes que estão dessa forma, tanque de Betesda, esperando uma vez no ano acontecer um movimento, um congresso, alguma coisa para poder mexer com a fé dele. Memórias de pecado. Adão e Eva, quando Deus vem encontrar com Adão, de repente Adão se esconde, e quando o Senhor vai falar com Adão, agora a conversa era baseada no mundo das memórias, assim como o homem aleijado no tanque de Betesda. Os fariseus e as pessoas que ficavam perto de Jesus via a pessoa enferma e chegava diante de Jesus e falava: quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Presos no mundo das memórias. Estava na frente de Jesus, mas que estava preso no mundo das memórias. Pessoas, geralmente essas pessoas questionam a autoridade de Jesus. Memórias de ansiedade, memórias de rejeição, de frustração. Pessoa que trabalha, quer comprar isso, quer comprar aquilo, não consegue, fica frustrado. Coisas acontecem no meio do caminho, confusões acontecem no meio do caminho, e a pessoa fica confuso, fica frustrado, cansado, sobrecarregado,
E aí vem Jesus todos os dias e diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim por quê? Porque essas pessoas estão presas no mundo das memórias, estão cheios de cargas. O mundo, o sistema do mundo coloca cargas sobre você. Cargas. Mulheres reclamam muito, porque muitas vezes as cargas ficam em cima delas. Ela tem que lavar vasilha, cuidar do filho, da mamá. Ela tem que fazer tudo sozinha. E o marido às vezes, né, na correria. E às vezes ele chega todo com a cabeça no outro mundo. E às vezes não acompanha, não ajuda ali as mulheres. E eu quero dizer para os maridos aqui: irmãos, eu não gostava de lavar vasilha, mas eu aprendi. Eu não gostava, mas agora eu sou apaixonado. Minha esposa fala: por que você não lava? Lava aí, a hora que eu chegar, está tudo arrumadinho para a gente jantar. Aí a gente vai fazer comida, tem que lavar a vasilha primeiro, para depois a gente jantar. Por que você não lava? E eu travado, muitos anos. Aí eu trabalhando lá no computador, no estúdio. Aí o Espírito Santo falou: tem uma hora que você fica estressado aí no estúdio, não fica? Fico, porque é HD que queima, e loucura, e desespero, e o que eu faço? Eu não dou conta. Aí Deus falou assim: meu filho, seja inteligente. Eu criei você e te dei uma mente para você pensar. Por que nesses momentos de desespero, que você queima um HD, faz uma loucura, e a energia acaba, e você fica nervoso, passa uma semana nervoso por causa disso aí, nesse momento que começar a dar BO, vai lá lavar a vasilha. Ó, as irmãs aí, né? Deu uns glória aí agora. Os maridos vai tudo começar a lavar a vasilha agora. Tem uns que já lavam, né? E aí, irmão, sabe o que eu fiz? Fui lá lavar a vasilha. E olha que coisa boa. Minha alma ficou tranquila. E eu comecei a lavar. Falei: rapaz, esse negócio é bom, é terapia. Eu falei: meu Deus, era isso que o Espírito Santo estava usando a minha esposa para falar comigo. Não é uma questão de né, ser inferior. Não, é uma questão de unidade. Então eu comecei a lavar. Tem vezes que eu fico com preguiça e não lavo não. Mas... Queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, viver a eternidade. Parar de andar na loucura, no desespero. Morre, não leva nada. Nem seus conceitos. Tem gente que às vezes pode estar me ouvindo agora e falar: quem é esse pastor aí, esse moreno aí, não sei o que está falando, que eu não estou entendendo nada. Não precisa saber quem eu sou. Precisa acreditar no que eu estou falando. E conferir, como um bereano, conferir na palavra de Deus. Achou ou não? Então pode soltar. Versículo 3 já ou não? É o 3? Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu a Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Aí o próximo. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco dessa água. Só dá um pause nesse ali, para me liberar uma palavra. Toda vez que Jesus se aproxima de você, Ele pede alguma coisa para você. Posso ouvir um amém? E tem muitas pessoas que não adentram o relacionamento com Jesus porque, tchau. Não é abençoador. Segura essa. Próximo. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Pause. Pode voltar, pause. Agora, entenda uma coisa comigo nesse ponto, irmãos. Pensa,
essa mulher estava no presente, no passado ou no futuro? Porque a fala dela revela onde ela estava. E quando Jesus fala com ela, e ela começa a falar com Jesus nesse aspecto aí, isso fala de relacionamento. Então ela estava onde? No passado, no mundo das memórias. Sabe quem era essa mulher? Era uma mulher que era rejeitada pelos judeus. Os judeus e os samaritanos viviam, até hoje existem conflitos, aqueles conflitos que a gente vê por lá. Os judeus e os samaritanos eram conflitos. Os judeus tratavam os samaritanos como cães. Aquele período era um período de guerra, de pós-guerra, digamos assim. E aquele povo vivia conflitos. Esse horário que a mulher foi pegar água, dizem alguns estudiosos que esse horário não era o horário usual de ir buscar água. Geralmente era de manhãzinha ou então no final da tarde. Mas era meio-dia. Por que essa mulher decidiu ir meio-dia? Porque ela também tinha problemas na área dos sentimentos, na área moral. Ela tinha problema na área dos relacionamentos, e ela tinha problema na área moral, e ela tinha problema com a religião. Ela era religiosa, cega. E olha só, o que ela fala para Jesus? O Senhor, sendo judeu, como é que o Senhor fala comigo, sendo uma samaritana? Nós temos um problema relacional. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Sabe por que irmãos, às vezes eu falo o nome da cidade errado. Fala aí para mim, deixa eu ver. Cacoal. Por que Cacoal não se rende aos pés do Senhor? Porque a igreja não está conseguindo se relacionar de tal maneira que chame a atenção da cidade. Tem gente brigando na cidade. Se um crente passa na porta da outra igreja, no horário tal, opa, o que você está passando na porta da igreja? Você não é daí? Falta de unidade. Jesus disse: eu oro para que vocês sejam um, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Então, intrigas, dentro de igrejas, intrigas. Se tem um ministro ali que canta um pouco melhor, se tem um adorador, um músico que toca melhor do que o outro, já começa aquele espinhozinho assim, que não é revelado, mas fica aquela jogadinha de farpa. E as pessoas vivem crise nos relacionamentos. E o mundo está clamando por Jesus. O mundo quer conhecer a presença de Jesus. O mundo quer conhecer a graça de Jesus. O mundo quer saber a Bíblia. Eles querem ouvir, principalmente depois de uma pandemia, onde começa a morrer pai, morrer filho, e as pessoas presas no mundo das memórias, em depressão, querendo se matar. Alguém precisa se levantar. E quem vai se levantar é a noiva de Cristo Jesus. Posso ouvir um aleluia? Foi fraco. Olha lá, aí a mulher começa a revelar que ela estava no mundo das memórias. Eu vou falar uma coisa aqui, não fiquem chateados comigo, mas tem muitos irmãos aqui que ainda estão no mundo das memórias. Posso ouvir misericórdia? Mas a palavra, ela vem exatamente para isso. E a palavra é: você vai sair do mundo das memórias e você vai entrar e começar a desfrutar da arca, da presença de Jesus, da alegria, do amor, da paz. Meu Deus, só teve um amém. Vocês estão crendo nisso que eu estou falando? É porque todo mundo está concentrado, se pensando no mundo das memórias. Mas olha, irmãos, a mídia vai lá, contrata um cara e paga para ele um salário gigantesco, para na virada do ano, até o dia que ele, viver, já deve ter mais de 80, na virada do ano, um cantor vai lá e canta para o Brasil. Não precisa nem falar o nome dele, né? Eu vou no mundo das memórias. Mundo das memórias.
E as famílias se reúnem, começa a brigaiada, sabe? E as pessoas presas no mundo dos romances. Aí as pessoas gostam de romantizar, né? Já casou, já está com seus filhos, está lá lembrando. Aí logo, a hora que vem a garrafada e briga, e UFC. E as famílias totalmente desestruturadas. Mas está lá o homem cantando. Por quê, irmãos? Quem sabe por quê? Porque ele está representando o mundo das memórias. Você viu que não tem nada novo, não tem nada novo, tem que ser as mesmas canções de 30 anos, 40 anos atrás, porque a humanidade está presa no mundo das memórias. Caverna do Dragão. Quem já assistiu Caverna do Dragão aqui? Lá é o mundo das memórias, escuridão, trevas. E as pessoas lá não encontram Deus, porque Deus não está no mundo das memórias. Deus está na presença. Ele está aqui agora. E essa mulher revela que estava no mundo das memórias. Próximo. Vamos correr. Jesus lhe respondeu. Olha a resposta de Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você teria pedido. Ou seja, você vai orar, você vai se relacionar. Tem gente que não fala com Deus, se envolve com os problemas, mas não se envolve com o Senhor que resolve problemas. E esse culto aqui se chama culto da vitória, e eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Mas ali, Jesus está dizendo, tem que pedir, oração, clamor, fé, unidade em oração, intercessão. Olha lá, ele está dizendo, você me pediria, e dele receberia água viva. Próximo. Disse-lhe a mulher, vamos ver se a mulher caiu, né, em si, se ela acordou. Não acordou, olha lá. Disse-lhe a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Deixa eu te dizer uma coisa. No mundo das memórias tem incredulidade. Isso aí é incredulidade. Irmãos, ela estava na frente. Essa mulher estava na frente de quem criou o cosmos. Alô? Ela estava na frente de alguém que criou Jacó, que criou o poço. Ela estava na frente de quem criou aquele lençol de água, aquela terra, aquele céu. Ela no ventre da mãe foi ele, Deus. Aí sabe que ela vira para Deus e fala, você não tem balde, você não tem com que tirar. É assim que muitos crentes estão se relacionando com Deus no mundo das memórias. Incredulidade. Lázaro morre, Jesus vem, aqueles irmãos eram amigos pessoais de Jesus. Lázaro morre, aí Jesus vem lá para ressuscitar, porque quando ele chorou há pouco tempo atrás, era porque ele sabia que ia ressuscitar. E quando ele chegou ali, perto de Maria, aí começa o diálogo, né? E Jesus fala com ela, e Maria fala, não, eu sei que o Senhor, que Ele vai ressuscitar no último dia, como o Senhor mesmo nos ensinou sobre a ressurreição do último dia. Aí Jesus vira para ela e fala assim, filha, eu sou a ressurreição e a vida. Era uma verdade espiritual? Sim, mas Jesus era a vida, Ele era a ressurreição. Então eu posso ressuscitar no último dia? Posso, e posso ressuscitar agora. Pelo amor de Deus, entenda o momento que você está vivendo. Eu vou orar aqui, eu vou profetizar aqui, em nome de Jesus. Vai ter pessoas que vão, você está lá no seu serviço, você está lá na rua, a pessoa vai cair no seu pé endemoniado. Só para você levantar a mão e dizer, eu estou vivendo na presença, eu não estou vivendo no mundo das memórias. Em nome de Jesus, sai agora. Paf! A pessoa vai ser liberta, você vai pregar o evangelho e ele vai vir adorar o Senhor. Vamos ver mais para frente, olha só o que acontece. Acaso o Senhor é maior? Olha, questionando a autoridade. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço
do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Aí olha só o que Jesus fala. Jesus respondeu: quem beber dessa água tornará a ter sede. O que ele estava falando? Do mundo das memórias. Próximo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Estava falando do mundo das memórias. Ao contrário, ou seja, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Uau, irmãos, isso é a coisa mais linda. Quem aqui já, irmãos, não estamos desqualificando ninguém, mas só para a gente meditar. Quem aqui se lembra de uma pessoa? Sempre tem uma pessoa que ela se doa mais à presença de Deus, se doa mais, ela contempla a glória de Deus, ela não está presa no mundo das memórias, não foca nos problemas do passado, ela só está lendo a palavra, meditando na palavra. Aí você chega perto dela e ela está assim, ó. Você quer ficar perto, o olho brilhando, porque o crente que vive na eternidade, o olho brilha. Dá uma olhada aí perto aí para ver se o olho está brilhando. Dá uma olhada. Olha mesmo, irmãos. Dá uma olhada aí. Vê se está brilhando. Hoje eu estava arrumando para vir aqui. Aí tem um espelhão assim lá no hotel. Quando eu olhei no espelho, eu levei um susto no meu olho. Meu olho está brilhando assim. Meu Deus, fora do comum. Eu falei: Espírito Santo, é você? Ele falou: sou eu e você. Amém, irmãos? Aí olha lá, vida eterna, próximo. A mulher disse: vamos ver se ela converteu. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha que vir aqui tirá-la, né? Sabe o que é isso? Preguiça espiritual. Tem muito crente preguiçoso que era para estar tocando violão e não toca. Morre de vontade, mas morre de preguiça também ao mesmo tempo. Tem gente que era para estar tocando teclado. Ah, pastor, não vou tocar lá no culto. Mas toca em casa, põe lá na sala. Faz da sua sala um lugar de adoração para os seus filhos terem uma referência. Tem gente que era para ter escrito livro, não escreveu, preguiçoso. Está dura a palavra aqui, hein? Mas a Bíblia diz que quem ama diz a verdade. Eu poderia vir aqui e fazer um showzinho gospel aqui para vocês encher meu bolso de dinheiro. Eu não. 17 anos aqui em Rondônia, nesse nível aqui. Todo mundo gosta? Não. Tem gente que contorce, mas é a verdade do Evangelho. Deus não quer instabilidade. Ele disse para Pedro, barco balançando, instabilidade. Deus disse, Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro, em cima da água. Quantos crentes aqui querem andar no sobrenatural? Uau! Vamos continuar para a gente encerrar. Olha lá. E disse-lhe Jesus: agora, você viu que primeiro Jesus curou nos relacionamentos. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas curadas dos seus relacionamentos. Agora Jesus vai curar a mulher na área moral, porque ela abre o coração. Olha lá. Vá, olha o que Jesus fala: vá, chama o seu marido e volta aqui. Aí ela fala: não tenho marido. Respondeu a mulher. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, está começando a entender, sair do mundo das memórias, dizendo que não tem marido. Aí vem o próximo: o fato é que você já teve 5 maridos. Opa! Olha os laços de alma aí, irmãos. Tem gente que, não tem nada não, vou dar uma escapadinha ali, um adultério, uma prostituição, um negócio esquisito ali, eu vou dar. Laços de alma. Toda vez que faz, fica grudado na alma com outra pessoa. Cuidado. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí o próximo: disse-lhe a mulher. Agora, nesse momento, a mulher sai do mundo das memórias e começa, deu um tiro, mas foi um tiro meio louco ali,
mas ela já está começando a acordar. Olha o que ela fala: vejo que tu és profeta. É espiritual ou carnal? Espiritual. Então ela estava começando a perceber, a candeia dela foi acesa. Próximo. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Jesus cura ela nos relacionamentos, Jesus cura ela na área moral, e agora Jesus vai curar ela na dúvida da religião. Tem gente, irmão, que não sabe cultuar. Eu estou viajando o Brasil inteiro, eu vejo pessoas que não sabem cultuar. Chega no culto e... irmão, e a presença, e os ministros cheios do Espírito Santo, e move, vamos glorificar o Senhor, abre a tua boca. Qualquer pessoa satanista bate palma, mas se o satanista gritar em adoração a Deus, ele fica endemoniado na hora, e ele se converte. Então você não vai ver satanista dando glória, não, você vai ver satanista batendo palma, mas glorificando você não vai ver. Orando em línguas, os dons espirituais. Você vê uma falsa, identidade, mas aí a Bíblia dá aos crentes verdadeiros o discernimento. Já teve lugar que eu fui orar, estava orando, e de repente uma pessoa começou e eu caiu endemoniado. Não era Deus. Vamos lá? Jesus declarou: creia em mim. Uau! Mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora. Irmãos, quando Jesus fala a hora, Ele está falando da eternidade, porque a eternidade só pode viver no presente, é agora. Esse momento é o ápice, irmão. É um momento que os anjos estão conectados, o Senhor está conectado, todos nós estamos conectados num lugar chamado eternidade. Olha lá, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. O que é adoração no Espírito? 24 horas se relacionando com Deus. Como, pastor? No estado de alerta e contemplando. O que é contemplação, pastor? Contemplação é quando você olha para os pássaros com os olhos espirituais e você enxerga a paternidade de Deus. Eu vou falar de novo. Você está lá na sua casa e tem uma confusão, guerra para tudo quanto é lado, e sobrinho, neto, e dando problema, filho dando problema, e guerra para tudo, porque todo dia tem guerra. Mas você vai lá no seu jardim, pega as suas flores e olha nela e fala: uau, foi o Senhor que fez. Foi, filhinho. O Senhor é maravilhoso. Sim. Agora, pergunta por que eu fiz e para quem eu fiz. Para quem o Senhor fez? Para quem o Senhor fez essa flor? Para você, minha filha. Foi, Jesus. Então o que eu faço agora? Só agradece. Mas tem problema. Está tudo no mundo das memórias, Senhor. Eu não vou ficar focado nisso, não. Entrego tudo no teu altar. Teve nenhum glória a Deus, nada aí? O louvor não é só na igreja, é toda hora. Agora, quem não louva vai falar mal. E no lugar do louvor, ou é fofoca. E fofoqueiro é amante do passado dos outros. Não tem relacionamento. E quando Jesus voltar, não sei se vai subir não.
E se ficar, vai ter que derramar o seu próprio sangue para você ter resgate. Porque o de Jesus já foi. Precisamos ou não de candeia, irmãos? Precisamos ou não de azeite?